É zoopedofilia isso aí já. Mas comigo nunca aconteceu. Mas também, gente, quem é que vai querer na hora H pedir pra você fazer o salsicha, fazer o Pablo, Rex, mas a Pablo. fazer... A Pablo até pode vai. rolar. A Pablo pode rolar. Mas fazer o salsicha, fazer o Rex, fazer... Vai, bota tudo! Oi, gente, tudo bem? A gente está aqui hoje com Fernando Medonça, que é dublador, animador, desenhista. Ele pode rebocar a sua casa se você quiser, só se pedir com jeitinho. Exatamente. De fome a gente não passa, não é verdade? Ainda bem. É isso aí. E tá começando aqui o Bocast. É isso aí, galera. Obrigado aí pelo convite. Queria agradecer a vocês. Queria que todo mundo soubesse que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e bater um papo de novo com o Fernando, com o Davi, que já são, né? Com vocês também, Isaú e Juliano, mas eles dois já são de longa data. São pessoas que eu tive orgulho. Mas olha, ó, o nome juntos. passou e você achou super tranquilo, né? Você nem cogitou nem nada, né? Normalmente, quando as pessoas, a gente fala o nome, as pessoas ficam, qual é o nome? E riem, e falam, você tudo bem. Você consegue repetir o nome? Consegue repetir o nome, Nando? Qual o nome? Que ele falou. Você conseguiu o nome entender? É o nome do podcast. Do nosso podcast. É. O nome do podcast eu não ouvi. Por isso que passou batido. Então eu vou falar aqui. Enche a boca, enche a boca. Molha os lábios. Vou encher a boca. Molha os lábios. Gente, hoje estamos aqui com o Nando, começando mais um Bocast. Bocast. Vou fazer um Bocast nele. R$20. Eu adoro que o Nando vai passar esse episódio inteiro, de vez em quando parando, só olhando e pensando, que piada de hétero. E deixar passando. Piada de hétero. Olha que engraçado que foi. Eu falei, porque tipo assim, boqué, ô Nando, é um termo técnico da fotografia, para dizer aquele, né, o blurred, né, do segundo plano. E quando eu falei essa palavra, foi a senhorita Fernanda que não parava de rir. Eu falei, o que foi? Então, verdade. Tá aí, ó. Inclusive virou por causa da senhorita Nanda. Então ela que é a percussora da nome chamativo. Não, chamativo é verdade. Ela tem um parentesco com a Suzy Brasil, então quem não conhece a Suzy Brasil joga no Google que vocês vão entender. Eu conheço a Suzy Brasil, eu trabalhei com a Suzy Brasil já. Começa lá. Também tá falando do público, ô Sopa pra nós. Tá falando de tu não, pô. Do público que tá assistindo a gente. É verdade. Ai, caraca. Ai, meu Deus. Ô, Nando, a gente te convidou aqui pra falar um pouco de besteira, mas a gente também te convidou pra falar da sua história. Cara, me manda aí pra gente como é que você começou, como é que iniciou o Nando no mundo da animação e da dublagem lá de Areia Branca. Eu comecei... Pois não. No início da história, primeiro fale o seu nome de verdade, Nando. Não posso. Isso daí vocês vão ter que jogar no Google pra descobrir. Porque vai que eu falo meu nome de verdade, daqui a pouco alguém faz uma... Porque, né? Alguém pode falsificar coisas, gente. Mas e aí você vai ser cancelado, né? Tem medo de ser cancelado, né? Exatamente. Se alguém pegar meu nome verdadeiro, pode me cancelar de verdade, entendeu? Então eu prefiro não passar esse dado agora para vocês, mas aí, enfim. Vou falar um pouquinho sobre como começou essa loucura toda, né? Bom, eu era menino pequeno lá em Barbacena, lá em Areia Branca, na verdade, no Rio Grande do Norte. E eu assistia muito televisão. Né? Naquela época não tinha internet ainda, não fui uma criança da geração Y, sei lá. Esse é um personagem fumante teu, né? Me pareceu que fuma derby, mas vambora. Mas eu era uma criança que assistia muito televisão, porque morava num bairro que não era muito amistoso, e aí minha mãe deixava eu e minha irmã muito em casa, e a gente se divertia sozinho, né? Eu via muita TV, eu assistia, eu pegava aqueles desenhos, eu gostava tanto de desenho animado, que a minha vontade era ficar lá dentro. Então, quando acabava o desenho animado, eu dava um jeito de trazer ele de volta. Então, eu pegava, fazia desenho no papel, recortava para fazer bonequinhos, fazia fantoches de papel.
fazia as vozes daqueles desenhos, então assistia Pernalonga, quando acabava o Pernalonga, eu, o que é, velhinho? Comecei a fazer aquilo dali. E ali, naquela loucura de criança, na verdade, eu estava fazendo um grande laboratório para roteiro, para desenho animado e para dublagem. Porque eu estava ali estudando voz, estava estudando criatividade, estava estudando, enfim, um monte de coisa. E a animação até, né? O fato de mexer os bonequinhos, fazer o fantoche, é uma coisa que você trabalha o timing também. E a parte lúdica, né? Criativa também, né? Tava... Exatamente. Amplia. Então a minha mãe perguntava, meu filho, o que é que você quer ser quando crescer? Toda mãe pergunta, né? Mas já levando para um lado assim, tipo... vai, fala médico, fala... fala advogado. Advogado. Eu falei, mãe, eu quero ser desenhista. Aí ela... É normal. Faça isso como um hobby, meu filho. Não, eu quero ser que nem o Maurício de Souza. Aí ela já ficou um pouco mais... não quer pintar muro. Eu achei que você ia falar que queria ser um desenho animado. Por isso que eu falei assim, porra, meu normal. Na verdade, né? Mas eu não queria assustar minha mãe. Meu filho. Eu não queria assustar a mamãe. Mas, no fim das contas, eu comecei a trabalhar muito cedo com publicidade. Acho que eu tinha uns 16 anos. A idade que tem Fernanda. E aí eu comecei... Davi é muito mais nova que eu, Davi tem 12. E aí eu comecei, mas Por não isso que ele falou 16, cara. O Davi tem 12. Ô, Fê, tira agora o óculos e bota a cara perto aí. Publicidade. Desculpa. Por quê? Não é porque ela é uma outra pessoa, eu descobri agora. Tira o óculos agora e cola a cara perto da câmera, ó. Vai, cola a cara agora. Faz aquele carão que você fez. Olha isso, é outra pessoa. É verdade. Volta pro personagem agora, pro personagem Fernando. Eu sou o Superman. Mas eu comecei muito cedo a trabalhar com publicidade. Na publicidade eu já fazia tudo. Eu fazia trilha sonora, fazia voz, fazia criação, fazia animação. E no final não ganhava muito e nem era acreditado, né? Porque é a empresa de publicidade que ficava com crédito. Foi muito explorado lá no início. Nordeste. Lá no Nordeste, lá no Rio Grande do Norte. Que mas merda, lá também, cara. Essa área... Tu não ganhava nem a tagzinha ali, né, ficha técnica, nem nada? Não, Caralho. não. E, na verdade, há 11 anos, na verdade isso foi antes, né? Foi uns 15 anos atrás. A coisa ainda era mais essa parte artística, essa parte cultural. Não era valorizada, assim, não era valorizada. Não era, ainda não é muito lá, né? Eu tenho amigos que estão lutando agora fazendo campanhas para mostrar para a sociedade a importância da arte, né? Porque eles estavam tirando verba da cultura e tudo mais por lá. Então eu tive que vir por conta dessa dificuldade para seguir o que eu era, na verdade, predestinado a fazer, porque eu acho que eu tenho, na verdade, uma vocação para fazer isso, né? Eu não acredito muito em dom, eu acho que a gente, na verdade, trabalha a vocação que a gente tem. Então, se você tem vocação para fazer tal coisa, você vai trabalhando essa vocação e você vai transformando isso nessa dádiva aí, né? Nesse gift. A Fernanda é toda americanizada, velho. Mas, enfim, comecei a trabalhar esse lance e comecei a jogar e ver na internet. Com a Sasha. Oi? A Fernanda Eu fui alfabetizada em inglês junto com a Sasha. É sério? Pois é. É sério? Foi, é verdade. Jogou voleibol com a Sasha. Eu jogava voleibol. Tacou a bola na cara da menina, a menina até hoje tem raiva dela. Mentira. Mas assim, para trabalhar com o que eu sempre sonhei trabalhar e o que eu trabalhava lá mal e porcamente, eu tive que migrar para o Rio de Janeiro. Então eu saí do Rio Grande do Norte, deixei minha família, deixei meus amigos, todo mundo lá, com 20 anos, e fui embora para o Rio de Janeiro com a cara e a coragem, como muitos nordestinos fazem, mas assim, eu não fui naquele lance de volta para minha terra também. Eu me programei, dei um jeito de juntar uma graninha e tal, pensei, poxa, se nada der certo, eu volto. E até hoje, estou aí, já tem 11 anos, criei o Combi Studio ao lado do Anderson Marhansky,
do Marcelo Pereira e de muita gente que fez ele, né? O próprio Vitor Campos também, mas muita gente que fez o combo acontecer, porque o combo não surgiu só através da gente, né? Ele teve a ajuda de muita gente, inclusive do próprio Guilherme Briggs. Não sei se vocês conhecem o cara, ele é ele é simplesmente, eu acho que o maior dublador. É o Optimus Prime, pronto, ponto. Basicamente, é o Optimus Prime, é o Mickey, é o Buzz Lightyear, é o Cosmo dos Padrinhos É o Superman, Mágicos. E foi o meu padrinho mágico, tanto na dublagem quanto no combo, né? Porque ele foi a primeira pessoa que apresentou, por exemplo, o projeto da Animalu, né? Quando a gente começou a Animalu, ele apresentou o Felipe Castanhari para mim. E o Felipe Castanhari, quando viu a Malu, ele se apaixonou. E ele falou, cara, eu preciso fazer isso acontecer. Porque o Felipe foi animador. E aí a gente bateu um papo. A primeira vez que a gente conversou, a gente ficou 2 horas conversando. E aí no outro dia ele estava lá ajudando a gente, divulgando, sem cobrar absolutamente nada. E a Animalu hoje está aí, né? Poderosíssima, tem canal com mais de 3 milhões de inscritos, está no Cartoon Network. Cara, exatamente. Cara, já temos uma coisa bem comum. Sabia que eu fui trabalhar com o Felipe Neto, isso... Eu acho que ele confundiu. 7 anos. Não, calma. Você vai entender. Há 7. Calma aí. Felipe, Sim. Então, há 7 anos atrás, eu fazia um conteúdo chamado 4Player, que era voltado pra games e tal. E quem me apresentou pro Felipe Neto, nosso grupo, foi o Castanhari. A gente jogava CS e tal. E foi ele que apresentou. Falou, pô, tem uma galerinha aí fazendo conteúdo de jogos que, Felipe, tu vai gostar. Porque o Felipe tava ele tava trazendo a Paramaker pro Brasil, né? A Paramaker, no caso, e queria um canal que era exclusivamente de jogos. E falou, porra, e eu fazia cinema na época, né? Eu tava na faculdade de cinema, e eu levei pro YouTube uma qualidade que o YouTube não tinha naquela época, né? Já trabalhava com DSLR e tal, e enquanto a galera usava tudo webcam. Então a gente tinha um diferencial de qualidade de imagem nessa época. E quando o Castanhari, que já conhecia a gente, porra, deu esse gancho pro Felipe, foi batata. Então, já temos aí uma coisa em comum, né? Foi graças ao Castanhari que meio que tu lançou e também a minha carreira ela também veio com essa pegada, né? Porque quando a gente começou com ela, há uns 5 anos atrás, não tinha animações para a internet feitas com aquele nível de qualidade. E a gente... desde o início a gente decidiu trabalhar com aquele nível, por mais que fosse difícil de fazer, porque a gente já tinha planos mirabolantes de dominação mundial. Então, aquilo ali foi o primeiro passo, né? Referência aí. Óbvio que a gente aprendeu muito, né? O processo da Animalu foi uma imersão, foi uma coisa muito diferente, porque eu e Anderson, a gente trabalhava na TV. A gente fez o Meu Amigãozão, a gente fez Sítio do Pica-Pau Amarelo, animando, supervisionando a equipe. Vocês animavam o Meu Amigãozão? Isso. Era o Fontinelli que dirigia, se não me engano? Não, era o Andrés Leban que dirigia. Certo. E aí a gente trabalhou nisso, então quando a gente foi para a internet, a gente teve que aprender o ritmo de internet, que é totalmente diferente do ritmo convencional de TV. E quando a gente levou a Malu agora para o Cartoon Network, a gente teve que readaptar também o esquema de linguagem, porque a TV ela exige uma linguagem diferente mesmo. E aí a gente trouxe um pouquinho, e é engraçado, porque a gente trouxe um pouquinho da TV para a internet com a Animalu, e agora, ela indo para o Cartoon Network, a gente trouxe um pouco da internet para a TV, em questão de ritmo, de timing e tudo mais. Então, acho que foi um casamento maneiro, né? Ô, Nando, você falou que você começou com Amigãozão, começou no Sítio do Pica-Pau. Isso você já estava na 2D Lab? O primeiro estúdio que eu trabalhei de animação, assim, propriamente de animação, porque eu já trabalhei em outros estúdios fazendo animação para publicidade. Também fiz muito freela na vida, por isso que, enfim, sou bem cascudo. Já é rodada. Mas, sou vivida. Mas o lance da animação mesmo, eu trabalhei assim, fazendo série de TV, foi na 2D Lab. E como você chegou na 2D? Foi engraçado, porque quando eu comecei a postar as minhas coisas na internet,
eu conheci muita gente e tal, pelo material que eu botava. E na época era terra de ninguém, nem existia YouTube ainda. Olha, entregando a idade. Né? Esse menino aqui, o Davi, quando ele nasceu, já tinha YouTube. Tava na cegonha. Já, pô, já. O parto dele tá postado no canal dele. Davizinho. Mas, Davizinho Minecraft. Eu tinha, não sei se existe ainda, mas eu nunca mais procurei, mas eu tinha um videolog, que é o avô do YouTube. É verdade. E aí eu postava nesse videolog, eu postava fã-dublagens que eu fazia, que eu isolava as vozes de todos os personagens. Eu fiz, por exemplo, aquela do Correr para Viver, do Aladdin. Eu tirei todas as vozes de todo mundo e redublei todo mundo, e botava lá. Fazia animações, fiz uma animação do Aquatim, na época tinha o Aquatim Esquadrão Força Total. Peguei uns áudios dos dubladores que eles tinham gravado para uma comunidade do Orkut, animei, coloquei lá. Então, assim, isso chegou no Guilherme Briggs, que hoje o Guilherme é meu irmão, assim, a gente é irmão mesmo, assim, de coração, sabe? E na época o Guilherme ficou impressionado com aquilo e falou: Nando, se você vier para o Rio de Janeiro, eu vou te dar a oportunidade na dublagem. Você vai começar lá de baixo, como todo mundo começa. Não vou te dar personagem importante de cara. Você vai ter que aprender. Só que a dublagem, ela não é muito fácil. Tem meses que você ganha bem, tem meses que você não ganha nada. É uma profissão muito difícil de se estabelecer, por mais que você tenha talento para exercer, pelo que eu vi, você tem muita versatilidade. A dublagem é complexa. Fora as tretas que acontecem, ele me falou de tudo, assim, ele me abriu o jogo, porque muita gente acha que é um mundo mágico, né, de Walt Disney. Até por trás da Disney a gente sabe, né, Fernando? De coisinhas, que a gente não pode falar aqui. Revela, não dá pra revelar nada não. Dá sim. Eu fiquei curioso, agora eu fiquei curioso. Bota dossiê no YouTube, dublagem. Isso eu sei, do Batman, né? Isso aí eu vi, eu não sei, não falei nada. Eu não sou da dublagem, eu posso falar a porra toda minha. Eu vi dossiê do personagem, isso aí eu vi, eu lembro que eu vi. Vocês aí eu não tenho rabo preso, irmão. O meu rabo é bem se você já viu... Segura o rabo, hein, sopa pra nós. Vai lá. Você viu a série, o dossiê, você já sabe de coisas que, né? Enfim, o Guilherme revelou tudo e aí eu não tava enganado. Porque muita gente entra vendo aquela coisa de vou fazer curso, não sei o quê, é uma profissão maneira, bababá, e não sabe realmente. Toda profissão tem seus lados positivos e negativos. Na dublagem também tem os negativos. Embora seja uma profissão maravilhosa, que eu amo muito. Então, assim, um ser execrável. Isso pessoas agora que eu lembrei, mano. O execrável Guilherme Briggs me falou tudo que acontecia. Acho que eu fiquei um mês com os meus amigos jogando PlayStation falando essa porra. Execrável, virou piada interna. Enfim, continua, meu amigo. E aí, eu já sabia de tudo e ele falou, olha, por ser uma profissão difícil, você tem que ter, de repente, uma outra profissão para complementar a renda, né? Porque cara, isso é brabo, né, cara? Tu quer viver de um sonho. E aí eu trabalhava com animação. E eu falei, ótimo, já tem duas coisas que eu amo fazer, né? Para me tornar um desenho animado. Posso fazer animação e posso fazer dublagem. E aí eu comecei a jogar o meu currículo, porque assim, eu firmei na minha cabeça que quando eu fizesse 20 anos, eu ia trabalhar com isso. Não importasse o que acontecesse. E aí eu saí mandando meu currículo para um monte de estúdio. Tinha a Labocine, que inclusive fechou, que fazia Turma da Mônica. Mandei para a 2D Lab. E no final das contas, a 2D Lab foi o estúdio que me abriu as portas. Eu tinha uma animação que eu tinha feito para uma peça de teatro que eu fiz, que era o Scooby-Doo e o Monstro do Rio Mossoró. E aí eu acho que até hoje tem essa animação no YouTube. A peça começava com uma animação no telão. E eu fiz essa animação meio que a gente fazia. Eu fazia o Salsicha e a projeção mostrava os personagens chegando na cidade. Porque, tipo, o Salsicha tava com o mapa de cabeça para baixo. Era a única forma da turma do Scooby-Doo chegar em Mossoró, né? Por engano. E aí, essa animação foi o que, na verdade, abriu os olhos do meu chefe lá na época.
E aí ele me contratou. Na verdade, o Amigãozão até já tinha fechado a equipe, né, o elenco de animadores, e aí ele falou, não, mas esse cara aqui eu acho que dá pra gente dar uma forcinha e colocar ele. E aí eu comecei fazendo meu Amigãozão como estagiário, né? E aí eu conciliava. Quando eu fui fazer estagiário. Exatamente. Quando eu fui fazer o meu Amigãozão, eu já perguntei pro Andrés, na verdade eu já coloquei como se eu fosse alguém ainda, né? Tipo, eu cheguei e falei, cara, eu preciso ter um horário alternativo, porque eu faço dublagem. Tem algum problema para vocês? Aí ele disse, não, aqui a gente trabalha com produção e não com tempo de horário, carga horária. Então, se você fizer muita produção, você pode sair, não vai ter problema. Então, isso foi ótimo para mim, porque eu produzi, durante 3 anos, depois eu virei supervisor, né? Mas durante 3 anos trabalhando lá, eu tive a maior produção de animação, porque eu não queria que ninguém falasse mal de mim em relação à minha dublagem. Então, eu ficava até mais tarde, eu virava à noite, às vezes, trabalhando. Eu cheguei a ter a chave do estúdio, porque eu produzia bastante para que as pessoas não falassem, não me criticassem em relação à dublagem, que é uma coisa que eu amo muito, que eu não ia poder abrir mão. Então, por via das dúvidas, eu produzi muito mais. E aí isso foi me levando para supervisor, daqui a pouco já estava dirigindo o projeto, abrindo o Combi Studio, entendeu? Acho que isso foi uma coisa que me preparou muito para o que eu faço hoje em dia. Mas eu tô falando muito, perguntem aí. Mas aí, não, você isso. aqui é pra você, filho. Aqui é pra você, Nando. Então, tipo, você nesse tempo ficou na 2D, você teve muito aprendizado. E o que te fez sair da 2D? Na verdade, o mercado de animação ele é muito complicado, porque a gente tem projetos que duram um tempo bacana, né? Principalmente quando a gente faz série de animação, mas ele não é... E assim, a gente trabalha com as pessoas durante um tempo muito grande dentro do estúdio, como uma empresa comum, né? Só que quando o projeto acaba, é muito difícil você manter essas pessoas, porque os projetos eles levam muito tempo para serem financiados, para você juntar grana de novo e tudo mais. E isso é um problema sério do mercado de animação que a gente tem, né? Então, assim, inclusive, o ideal... carinhosamente conhecido como o dia do meteoro, que é o dia que Exatamente, meteoro. Ninguém sabe se o projeto vai pra frente ou não, e um dia vem meteoro e cada um vai pra um lado. Na verdade, no audiovisual, no live action, isso é comum. Você trabalha em cima daquela produção que você vai fazer e aí acabou. A pessoa vai lá, tem uma diária de filmagem, não sei o que, vai lá, acabou. Só que na animação a gente fica muito tempo junto, porque a animação leva muito mais tempo para ser feita, né? E aí a gente, como dono de estúdio, a gente tenta ao máximo emendar um projeto no outro, fazer com que um projeto, quando termine, ele já dê o gancho para outro projeto que está começando. Só que isso é muito difícil, porque não depende da gente, né? Muitas vezes é o cliente está com uma coisa fechada com você e daqui a pouco ele dá para trás, e aí o que é que você faz? E é muito complicado, porque você prepara um monte de profissional para o mercado, né? Porque na animação é muito difícil você achar gente tecnicamente já experimentada, tanto em roteiro, quanto em storyboard, quanto em edição, quanto em animação, em todo o processo. É muito complicado achar profissionais que saibam, de fato, trabalhar com aquilo, né? E aí a gente vai trabalhando, essas pessoas vão ficando sinistras naquela área, e aí daqui a pouco o projeto acaba, e aí a gente não tem como segurar essa galera vai para outros lugares, aí daqui a pouco a gente tem que começar tudo de novo. Então, esse eu diria que é o ponto mais frustrante do mercado de animação. Mas a gente está trabalhando e a gente está fazendo agora no Combi Studio, a gente já tem uns planejamentos bem maneiros aí de equipe criativa para criar mais, porque é aquilo, né? Porque para você vender muito projeto, você tem que criar muito projeto. Então, assim, se você vai vender você tem que apresentar 10. E para você vender um projeto de animação, você tem que ter uma bíblia com todos os personagens desenvolvidos, com teaser, com storyboard, com roteiro, com sinopse. Técnica, e ninguém dá nenhum tostão para você desenvolver isso. Você tem que tirar do seu bolso para fazer isso. Então, a gente está trabalhando agora no Combo
com uma equipe de desenvolvimento, para a gente poder ter muitos projetos para apresentar. Desses muitos projetos, a gente vai fechar sempre algum desses projetos. É o que a gente espera fazer daqui para frente, né? Mas eu acho que é uma estratégia legal para o mercado que a gente tem. Mas uma coisa que a gente tem orgulho do Combo é que a gente sempre trabalhou diretamente com os clientes. A gente nunca fechou coisas públicas, sabe? Que é um problema também, porque às vezes você deixa na mão de uma prefeitura, ou do governo, ou do presidente, sei lá o quê, e troca aquele cidadão que está lá na cadeira, e aí acaba aquela política sendo mudada toda, e aí quem estava trabalhando com aquilo, né? Então a gente tenta trabalhar, não que a gente não vá trabalhar assim, mas a gente está até hoje no Combo Studio fazendo as coisas por conta própria mesmo, né? Uhum. É isso. Até porque imagina que horrível ter que animar o Queiroz, né, gente? É meio difícil. Porra. Ai. Mas Tem isso que aí, ver, né? você gosta aí. Mas tava tudo bom, tava ouvindo bem aqui, tá ok? Agora começou a falar agora- de governo. Fazer o Começou a concurso esquentar. aqui. Inclusive, você tá falando do Scooby-Doo em Mossoró, porque o Salsicha com o mapa virado foi para Mossoró, mas Mossoró foi até o Salsicha, né? Exatamente. Hoje em dia, na verdade, o Mário Monjardim, que era o dublador do Salsicha, é o meu grande mestre na dublagem. Ele fazia o Pernalonga, o Salsicha, o Frangolino, dos Looney Tunes. Caramba, que maneiro. Ele fez o Animal dos Muppets. E ele era a pessoa que, tipo, desde o início, desde de criança, eu via esses personagens e eu tinha vontade de fazer aquelas vozes. Quando eu descobri que era um cara só que fazia, eu fiquei mais apaixonado ainda pelo trabalho dele. E eu comecei a trabalhar com ele na Delarte, no Rio de Janeiro, e contei a minha história para ele. Ele sempre falava de mim nas entrevistas que ele fazia. E aí eu virei o pupilo dele. Então, às vezes, ele fazia assim, na Hora de Aventura, eu fiz muita coisa, porque era ele que dirigia. Então, ele me deu o Limão Grab, o Marshall Lee, que é a versão masculina da Marceline, a Cake, né, que é a versão do Jake, só que mulher. E esses personagens, às vezes ele fazia assim, ô Fernandinho, meu filho, eu ia fazer a voz daquele personagem ali, entendeu? Faz por mim, faz a minha voz lá. Aí eu ia lá e fazia a voz. Eu não tô afim, não, faz minha voz lá. Aí eu ia lá e fazia. Foda, cara. Pior que realmente, é muito bom. E aí ele falou uma vez pra mim, ele falou, ô Fernando, você é a única pessoa que pode usar meus bordões, meus cacos, e quando eu tiver que passar a bandeira, compreendeu? Vai ser pra você. Você que vai fazer o Salsicha. E aí um dia chegou a oportunidade, né? A Warner ia fazer uma troca de vozes, que as pessoas já estavam com as vozes envelhecidas, né? O Orlando Drummond, quase 100 anos fazendo Scooby, o Salsicha com quase 80, as meninas também. Então a Warner decidiu mudar as vozes, só que queria manter as vozes iguais. O Orlando Drummond indicou o Guilherme Briggs, isso há 12 anos atrás, eu acho, 10 anos atrás. O Orlando Drummond indicou o Guilherme e o Mário Monjardim me indicou para fazer o Salsicha, e a gente foi fazer os testes. E aí o Mário Monjardim me liga, ô Fernando, meu filho, por que você não foi lá fazer o teste? Eu falei, eu fui, Monjinho, eu fui fazer o teste sim. Ué, e não passou, não? Peraí que eu vou ligar lá. E desligou o telefone, ligou ele. Falou, ô, Fernandinho, disseram que eu que tinha feito. Olha só, eu, na minha idade, você acha que um velho ia fazer um negócio desse? Muito bom. Eu imitei ele, o Guilherme imitou a voz do Drummond, e a gente não passou por isso. Porque achou que eram os originais. Não, no meu caso, o Monjinha disse isso, mas o que eu soube é que a pessoa que estava naquela época acima da Warner, queria mudar. Ela queria as vozes iguais às do original. Então a voz do Scooby no inglês é Shaggy.
Não é que nem o nosso, que é salsicha. Não é assim. Caralho, mano, tu é muito bom, velho. Cara, calma aí, cara. O maluco Então, tem talento pra caceta. Porra, fico nervoso. Eu gosto, cara. Eu fico... Continua. Então, a gente não passou porque a gente não imitou o original, né? Mas foi E pedido aí, na isso? época, ficaram 2 dubladores no Salsicha no Scooby que são muito bons, que é o Reginaldo Primo e o Macade Licita. Eles ficaram até recentemente, quando surgiu esse filme, o Scooby, o filme, e a Warner mudou a diretriz lá dentro e ela queria acessar a memória afetiva das pessoas com o filme, porque ele ia para cinema. Sim. E aí elas, poxa, o filme fala sobre nostalgia, a gente queria trazer essa nostalgia de volta. E eles fizeram um teste, tanto com os dubladores mais recentes, o Reginaldo e o Macade, quanto comigo e o Guilherme, para fazer a voz imitando o Drummond e o Mário Monjardim. As originais BR, né? Pois é, e olha que legal, quando o Reginaldo Primo soube que ia rolar esse teste, que o Guilherme estava indicado, o Reginaldo Primo se recusou a fazer o teste. Ah, que legal. Ele falou assim, o Guilherme merece, o Drummond queria que fosse o Guilherme é meu irmãozinho, eu quero que o Guilherme faça. Guilherme faz, eu não vou fazer nem o teste. E aí o Guilherme nem precisou concorrer com ninguém, porque já estava aprovado, né? E a voz que o Guilherme faz do Scooby-Doo é perfeita também, né? Então, eu fiz o teste para o Salsicha, eu passei, e, gente, foi muito emocionante quando eu fui mostrar para o Mário Monjardim o vídeo do trailer. Ele ficou emocionado, ele riu muito, né? E foi muito divertido. Ele mora pertinho lá de casa, o Mário Monjardim. Ele curtiu, assim, a questão da identificação com a própria voz? Como é que foi? Nossa, tipo, para eles, dele, inclusive, porque eles estão muito velhinhos, né? O Drummond tá bem, bem velhinho. Acho que é quase como uma criança assistindo Scooby-Doo hoje em dia, sabe? Então, às vezes, eu acho que eles acham até que são eles mesmo, assim, sabe? Mas foi muito bonito, assim, eu vi no olho do Monjinha brilhando de novo, sabe? Assim, como se ele voltasse no tempo, e aquilo foi muito lindo para mim. E, enfim, essa foi a história de como eu tô fazendo Salsicha hoje em dia, né? O Salsicha! Eu nem fiz a voz dele ainda. Ô, Scooby-Doo, meu filho! Onde tá você? Cruz! Caraca, muito talento, muito talento. Eu acho que é mais foda ainda porque você pega o que você falou de você lá em Mossoró, querendo ser, né, o personagem, porra. Quantas vezes você via Scooby-Doo quando você era pequeno? Nossa, era o que eu mais assistia, era Looney Tunes e Scooby-Doo. E agora você tá fazendo. Você é o Salsicha agora, né, cara? E eu faço no Looney Tunes o Hortelino, né? Que é o caçador. Eu vou pegar o Tuelo. Fiquem bem quietinho. É o Bolsonaro, mano. Muito bom. Que maravilhoso, mano. Faz de novo. Eu gostei muito desse. Faz de novo, por favor. Fiquem bem quietinhos. Eu estou caçando o Tuelo. Ô, seu Tuelo maluco, eu vou pegar você. Mas o Nando é maravilhoso. Cara, tem um Insta. Você faz Pernalonga maravilhoso também, a voz do Pernalonga. Engraçado que o Pernalonga eu já cantei. Hoje em dia quem faz o Pernalonga é o Alexandre Moreno, que é um dos maiores dubladores que a gente tem na nossa geração. Eu acho o Alexandre Moreno faz o Alex de Madagascar, o Leão, ele faz a voz do Adam Sandler. E sim. Ele faz um Pernalonga mais assim. O que é, velhinho? É uma coisa assim. Cara, muito bom. E o Pernalonga que eu conheço era do Monjardim, né? O que é, velhinho? É claro que você sabe que significa guerra, não é? E aí, um dia eu tive que substituir, porque eu canto, né? E muitas vezes eu faço os dubladores que não sabem cantar ou que não conseguiram cantar, enfim, eu vou lá cantar por eles. Aí eu tenho que imitar a voz deles. E aí um dia eu fui fazer o do Moreno, que o Moreno estava muito pegado com as narrações da Multishow, ele faz a voz da Multishow. E aí ele não pôde gravar. E aí eu fui gravar o Pernalonga cantando dele, né? E aí eu comecei com o que é, velho? Daqui a pouco tava, o que é? O Félix falou, ô Fernando, você tá indo pro Monjardim, volta pro Moreno. Mas é um timbre bem parecido. É um pontinho acima só, né, cara? A coisa mais infantil. Isso aqui.
É uma coisa mais infantilizada e um pouco mais jovem, adolescente. Exatamente. Né? O Pernalonga do Monjinha, ele é mais sacana, ele é mais sarcástico, né? Sim. É aquela coisa assim... que é, velhinho? Ele não se abala com nada. É um foda-se, né? Ele é um foda-se da vida. Ele tem uma filosofia de vida que eu sigo. O Pernalonga é um dos personagens que eu mais amo, porque o Hortelino taca uma arma na cara dele, e aí ele bota a mãozinha assim em cima da arma e fala... que é? E aí dali ele começa a improvisar e a criar situações para poder sair daquilo. E o Patolino é o oposto. Ele sempre se esquenta, ele sempre fica puto, e aí ele sempre se dá mal, né? Então eu acho que o Pernalonga, ele ensina isso, assim, ele ensina que você tem que manter o controle, matar na unha mesmo, que a partir daí você... né? Vai ter mais. Você falou do Orlando Drummond, cara. Eu queria até divulgar aqui o Instagram de um brother meu, que é o Igor Guindu. Ele é a versão dublada, não sei se você. Eu conheço. Conheço, né? Demais. Eu tô vendo aqui, ele tá agora com 57 mil seguidores. O Insta, ele tem um canal no YouTube também. E ele leva todo mundo da dublagem pra lá, cara. Então, você falou dele, e eu lembro da foto que ele postou. O Drummond com 100 anos, né? Na verdade, não foi? Sim. Tá com 100 anos. 100 anos. É muito bacana, galera. Acho que vale a pena até divulgar aqui no podcast também. Vale, com certeza. Vai no versão dublada, que toda a nata ali da dublagem BR tá ali, sempre trazendo conteúdo dos Avengers, da Elsa. Eu tô fazendo propaganda de coração aqui, porque esse moleque é brother. A gente trabalhou junto também. Ele é maravilhoso, muito cara. Bom. Ele faz um conteúdo muito bom. Todo mundo na dublagem adora ele. Sim. Ele era um editor. Ele sempre chama pessoas incríveis, né? Ele faz uma edição muito boa. E o conteúdo de uma forma muito maneira. Assim, uma pena que agora na pandemia também dá né, esse lance de poder, não poder gravar no mesmo ambiente. Porque ele faz um trabalho de captação de áudio e de vídeo muito bons, né? Sim. Com o pessoal da dublagem. Exatamente. Muito legal. Então, não. Oi. Porque eu não vi. Querendo puxar um pouco esse gancho do que você estava falando, que você canta... você também trabalha com tradução de roteiro. Você faz a tradução de alguns roteiros da Disney. Você também cantou em filme da Disney. Você faz a participação no Moana. Fala um pouco disso. Fala de Moana, por favor. Minha filha é fã, cara. Mas o que você fez de Moana? Eu fiz adaptação de alguns roteiros. Eu fiz a adaptação do Detona Ralph 2, que tinha umas piadas de internet, umas coisas assim que... O pessoal da Disney fez a melhor piada dublada do Wi-Fi Hack. Qual foi? Eu sei lá. Do Wi-Fi, mas será que ele é mineiro? Tá. Teve isso. Cara, isso é muito importante, cara, quando o filme é dublado, né? Porque algumas coisas não funcionam se você traduzir só ao pé da letra. E a graça tá justamente nessas adaptações aí, cara. Porque assim, o que é que acontece? Pra comédia, é muito importante o timing, né? Então, quando você acessa a memória afetiva da pessoa, o timing é imediato e a resposta cômica vai estar ali. Quando você tem uma legenda que traduziu para uma coisa que é da cultura americana, e aí você vai ter que pensar, entendi. Isso daí você já perdeu o time da piada. Para mim, desenho tem que ser em português, cara. Não adianta. A adaptação... isso não existe. A adaptação ela serve justamente para você trazer a pessoa para um lugar comum e ela conseguir se divertir ali como se estivesse assistindo uma coisa. E esses filmes, principalmente esses filmes blockbusters, eles são feitos para isso. Eles são feitos para você ir no cinema, esquecer da sua vida, você se divertir, né? E às vezes as pessoas falam, pode ficar datado e tudo mais. Os filmes, dependendo do conteúdo, ele pode ou não ficar datado. Tem piadas que a gente faz no original, eu falo como criador de conteúdo também. Por exemplo, nas Super Drags tem uma piada que a gente colocou. Pois é, tem uma piada que a gente colocou nas Super Drags que perguntam para a Vedete, fala assim, vocês não viram uma coisa muito chatinha passando na TV recentemente? Aí o Patrick fala, a Marina Rui Barbosa? E aí essa piada, ela é uma piada que pode perder com o tempo. Sim. A Marina Rui Barbosa pode não estar mais na TV, mas ela foi feita para isso, para ser engraçada nessa época. Foi só um desabafo, porque a gente não aguentava mais ver ela em toda a Foi só um desabafo. Então, isso acontece nas adaptações também. No Toy Story, a gente colocou uma... No Toy Story 4.
No último, a gente colocou uma piada que o Garfinho, ele tá procurando a Beth, e ele fica, Beth, Beth, e o Woody fica, Beth, aí ele, Beth, Beth, meu nome também é Beth, sabe? E a gente solta uma referência assim, quem conhece, né, já pegou, mas a gente faz o que fazem lá fora, entendeu? Às vezes tem piadas que são quase impossíveis de adaptar. No Toy Story 4 tinha uma... É muito importante. Eu acho que é muito Pode falar. importante também a própria produtora do filme ou da animação entender que é necessário ter essas piadas, é necessário ter identificação do público brasileiro numa animação, num filme. Assim na verdade, como você falou... Na verdade, o que eu vejo, Davi, é que as empresas, as grandes produtoras, assim, os clientes, a gente chama de clientes, raramente eles impedem isso de acontecer. Geralmente é no estúdio de dublagem, às vezes vem, né? Às vezes acontece, mas eu não tô dizendo que não existe. Às vezes o cliente fala, não pode adaptar, não pode trocar isso por isso e tudo mais. Mas o que eu vejo como pessoa que trabalha dentro é que muitas vezes os próprios estúdios de dublagem, os diretores, eles impedem isso de acontecer. Quando a gente vai gravar, como dublador, a gente sugere muita coisa. E o diretor é o cara que sabe mais do filme do que todo mundo, que a gente só dubla o que a gente só vê o que a gente vai dublar. Então você não tem ideia do contexto geral. Mas a gente traz muita coisa. Por exemplo, nesse filme do Scooby, o Guilherme, o Salsicha e o Scooby, eles estão encurralados, assim, né? Prestes a serem mortos, e aí o Salsicha fala, é o fim da linha, meu filho. Aí o Scooby, ai, a gente nem conheceu Vila Isabel. E aí isso no original tava, e a gente nem conheceu Paris. Pra gente, foda-se. Vila Isabel era melhor. Pro Rio, realmente, eu gosto muito de piada local, cara. Tem um contexto com o dublador, o Orlando Drummond, que morava em Vila Isabel, falava Peru com mel de Vila Isabel, tite, sabe? Então a gente trouxe essas coisas. O Salsicha tem uma hora que ele tá no restaurante e ele fala um monte de comida típica nordestina, que no original ele falava lula dorê, falava... sei lá, marshmallows, coisas que não são nossas, né? Então mas, você assim, consegue trazer quando o diretor fala... Mas só concluindo, o que acontece é que às vezes o diretor, ele impede essas coisas de acontecer, porque ele tem medo de voltar. Então, assim, você sugere uma piada, aí o cara fala, não, é melhor deixar como tá, porque senão pode ser que volte, aí o cliente não goste, não sei o quê. É mais Eu prefiro comum pedir colocar perdão caco... que permissão. É mais comum colocar caco ou tomar veto nessas horas? Por colocar, tipo, medo de colocar caco. Tem gente que tem medo de deixar a gente fazer sotaque. Eu amo fazer sotaque. Quando vem um personagem falando uma coisa francesa, eu já quero colocar um sotaque francês. Aí ele, não bota sotaque não, porque se os outros tiverem que ter sotaque, aí pode ser que as outras pessoas não saibam, não sei. Aí já gera um talvez dê merda, e aí a gente deixa de fazer muita coisa legal. Mas existe aquela malandragem, tipo assim, a empresa não curtiu, não quer que faça, o diretor falou que é melhor que não, mas aí você tá afim de fazer, existe aquela malandragem do dublador de eu vou dar um negocinho aqui. Eu sempre faço. Eu sempre faço, Davi. Eu faço assim, eu sou do espero os povo vir, né? É melhor pedir permissão perdão do que permissão. Então, quando tem alguma coisa, eu jogo a piada. E aí, vem na minha cabeça, eu não perguntei, eu vou fazer uma piada. Não, eu jogo, e aí se o diretor riu e o técnico... Que é pra ser engraçado a cena. Aí só faz assim, ó, vai. O técnico riu, aí eles vamos mandar, gente. E aí o cliente ri também, e aí já foi. Então, eu acho que isso aqui é legal, né? É uma forma... Eu acho que é teatro, é uma coisa viva, você tá criando ali, né? O que seria, tipo, é muito chato você ir lá e cumprir cartilha. É importante, cara. É importante adaptar. É isso que muda a dublagem atual pra dublagem tão criticada dos 80 e 90, entendeu? Essa questão de adaptações, como você deu na questão da Vila Isabel. Os tiras estão vindo, né? Ó, tipo assim, o pessoal de teatro sabe, né? Tipo, sempre quando eles vão num bairro local, eles colocam piada de bairro, que é muito mais importante do que colocar uma coisa genérica. Porque, pô, digamos, eu morava na ilha.
eu lembro dos 10 necessários quando foram visitar lá, eles colocaram um bairro que era julgado lá como um bairro mais de subúrbio dentro da ilha, sabe? Aí, porra, era no Jardim Guanabara e a galera falava dos bancários, sabe? Aí a galera ria pra caraca, mas tipo, pro mundo afora não faria sentido, mas eles estudavam e via, pô, qual o bairro que cabe essa piada daqui? Isso é muito importante, cara. Você pico de fazer risada lá uma em cima. localização. A gente tem que ter, na verdade, um cuidado, porque a gente não pode regionalizar tanto para Rio e São Paulo. A gente tem que abrir para o Brasil. Sim. Então, Vila Isabel a gente conhece no Brasil inteiro, né? Pelo Martim da Vila, o próprio Orlando Drummond, e aí as pessoas lá por fora, lá de nós, lá na terrinha, o pessoal pega. Mas a gente tem que fazer essa adaptação para o Brasil, né? Para não regionalizar tanto também, para a gente só a gente daqui entender, mas para que todo mundo curta, né? Para que todo mundo se divirta, velho. Americano, cara. Eu me lembro muito, Nando, quando a gente estava fazendo a Malu pro Cartoon, e aí, na época, eu ajudava o Nando fazendo as edições, né, da Malu, ajudava lá na Combo. Eu me lembro que no roteiro tava alguma coisa que a Nina, ela ia comer alguma coisa, e você falou assim, coloca xerém com galinha, ô André. E assim, é uma parada que eu nunca tinha nem ouvido que ia falar que era xerém com galinha. Eu falei, gente, o que é xerém com galinha? Só que eu fiquei com vergonha de perguntar o que era na época. Eu falei, cara, deve ser alguma coisa do Nordeste, alguma coisa do Norte que o Nando sabe o que é. E tipo, e você falando assim, cara, real, a gente vê muita adaptação de Rio, São Paulo, esquece do Nordeste e do Norte. E você fez uma adaptação pra galera de lá, tipo, foda-se que a galera do Rio sabe que é xerém com galinha. E tem coisas, Davi, que, por exemplo, a graça dessa piada era ser estranho. Era ser uma comida com nome feio e estranho. Você consegue imaginar, xerém com galinha, não deve ser uma coisa muito bonita. Então a graça era essa, sabe? Mas eu gosto muito de fazer isso. As Super Drags, a gente teve uma repercussão muito positiva em relação a Donizete, que era a personagem que eu fazia, porque Donizete, ela tinha um pouquinho de cada lugar do Brasil, né? Às vezes eu botava cacos de bicha nordestina, depois eu botava de carioca, depois eu botava... E aí gerou uma briga entre as bichas no Brasil, porque cada uma dizia Donizete com certeza é do Amapá. Aí eu Donizete é daqui, é de Ceará. Cara, mas, olha só. Nando, normalmente você falando, você perdeu já o sotaque nordestino, né? Você sabe que você tá... Na verdade, eu não perdi. Carregado. Tá escondido aí. Perdi. Na verdade, eu suprimi. Isso não é uma coisa na qual eu me orgulho muito. Porque o sotaque é quem você é. A identidade, né? Mas, enfim, é questão de convívio. Vou te falar o Michael, o Isaú. O Michael foi morar em São Paulo, porra, de carioca de 30 anos, virou paulista em 6 meses, mano. Fala tudo puxando essa. Gente que tem essa facilidade, nossa, né? Mano. A Fernanda cara pega. Pô, Damiani é outro também. Damiani foi pra lá. Damiani, em menos de um ano também, virou paulista e tal. Mas eu tava falando isso porque o Otávio Gá, que hoje tem um canal de cinema, ele é nordestino e até hoje não perdeu o sotaque, né? É verdade, não perde. Né? E ele fez uma época um vídeo da Parafernália que ele ia fazer um papel de nordestino e simplesmente foi massacrado nos comentários por falar que tava imitando mal o nordestino. Aí ele, porra, eu sou nordestino, cara! Eu sou nordestino! Ele mandou assim mesmo, Lembra disso? Ele falou isso mesmo, eu sou nordestino, filho do Eva! Porreta! Magote de uma água feliz das costas ocas. E ele manda isso mesmo. O lance do sotaque, na verdade, eu tive que... Na verdade, eu penso assim. Eu acho que eu amo o sotaque neutro, né? Que é o do William Bonner, é o da Marília Gabriela. Porque você presta atenção na informação e não no que... A pessoa tá falando do jeito que ela tá falando, no caso. Exatamente. Então, quando você tá assistindo um filme dublado, eu já vi filmes dublados ou séries, por exemplo, um Game of Thrones. Game of Thrones teve uma cena icônica na dublagem que a Daenerys fazia assim: leve os meus homens para o norte, ao sul da muralha. Aí o cara falava: tá legal, bora. Bora. É o Alexandre Frota, né? O cara levou pra Madureira, sabe? Não salva o rei de nada. Tipo, tu tá assistindo
um desenho da Por isso que Disney, teve o cara meme. faz tipo, eu não acredito nisso. Aí tu fala, porra, é motoboy esse cara. Sabe? Então, Tem uma cidade em São você Paulo, perde, tem você um desconecta, né, do que você está assistindo. Então, assim, é muito importante, eu acho, isso é uma opinião pessoal mesmo, você, por exemplo, para ir para um personagem que é um surfista e tu joga um sotaque carioca, aí o cara vai ficar mais assim, um hippie, pô, é legal, só, não sei o quê, tá ligado? Todo hippie é carioca, Aí, né? tu já leva para um lugar, né, um lugar comum, assim, que tu imagina, cara. Aí você vai para Nova York, eu acho que a coisa já tem que ficar mais neutra, mais para São Paulo, sabe? Cara, a coisa mas de o mundo cidade da grande. publicidade, né? Brasília. O mundo da publicidade meio que pede essa questão, né? De voz neutra. Eu sei disso porque eu fiz uma campanha para uma marca de brinquedo. E voltou 3 vezes por causa do meu sotaque. Eu julgo que eu não tenho um sotaque tão carregado carioca. Eu vejo isso pelo meu irmão. Que meu irmão é exatamente... E aí, brother, pegar uma prainha, vambora, partiu. Meu irmão é Alexandre Frota, meu irmão. É o estilo do carioca dele. Aí eu falei, caraca, mano, como é que tá por causa do meu sotaque? Só que, era uma sala com 10 pessoas do estado de São Paulo me criticando. Fala, o cara tá puxando pra caraca aí, meu irmão. Sabe? E eu tá puxando tentando fazer... Mas tem isso também, tá, Juliano? Tem... Porque, assim, os polos... Pode chamar de pitch, São... tá, Nando? Pitch. Mais fácil, pitch. Os polos estão em Rio e São Paulo. Então, Sim. quando você faz um material pro Rio, a galera fala de São Paulo e faz pro Rio, fala, nossa, tem muitos S's. Não sei o que. Existe uma tem uma guerrinha, tem um Argentina aí e Brasil aí, né? E quando vai pra São Paulo, ele fala, por quê? Caralho, mano, olha esse maluco falando, esse comédia falando aí. Tá puxando... o maluco tá puxando demais, cara. O sotaque mó esquisito, mó escroto. E aí eu acho que tem que... Racionais, já. A galera que é, né, safra, vai fazer o quê? Vai fazer um neutro que vai falar com o Rio e vai falar com São Paulo, né? Então acho que isso é legal. Quando você vai fazer uma dublagem, eu acho que é importante o personagem ele falar por si. E aí, dependendo do personagem, você traz um pouco de sotaque. Eu fiz um personagem agora no Netflix, na série que se chama Hops, estreou recentemente, que é Hops, série adulta. De basquete, né? Eu faço, de basquete. Eu faço o Espoleta, que no original... Eu sabia que era você o Espoleta, não. Era inconfundível. Como é que ele é fisicamente? Ele é um Como é que cara ele com a cueca pra fora, que... No original, ele é um redneck. E aí, quando eu ouvi o inglês, ele tava... Man, uma coisa assim, sabe? Oh, yeah, man. Aí eu falei, rapaz, isso daí é lá de nós. Aí eu comecei a fazer uma coisa assim, meu irmão, doido, tá ligado, né? Eu coloquei um malandro nordestino, sacou? E aí, eu fiz isso, eu trouxe pro nosso, sabe? E o personagem super funcionou. Né? Então, acho que isso é legal, a gente trazer o sotaque para ajudar e não para desconectar. Não, foda. Né? Mas uma coisa importante é isso, que tipo, eu, na verdade, quando eu comecei, eu sofri muito preconceito ainda, né? Por conta do sotaque. Eu sofri preconceito no estúdio de animação que eu trabalhei. E assim, eu sofria preconceito por ser nordestino e também por ser gay, né? Então, eu escondia muito essa coisa, né? E na dublagem, eu entendo esse lance por conta dessa comunicação, que a gente tem que manter essa comunicação limpa. Se tem algum sotaque, se tem problema de dicção, língua presa, essas coisas, tudo isso faz com que você tire daquela zona, né, de comunicação. Mas, enfim, eu sofri... E para você, qual foi... Você falou dos preconceitos que você sofreu dentro dos estúdios. Qual foi a importância de vocês terem conseguido emplacar Super Drags dentro de uma produtora mega, dentro, né, no caso de uma Netflix, que é, internacional? Uhum. Qual foi a importância dentro da Combo? Porque a gente sabe, a Combo, para quem nunca, sei lá, morou numa caverna e não sabe quem é a Combo Studio, o que é a Combo Studio, né? A Combo Studio é um estúdio de animação que fez a Malu. É um estúdio super diversificado. Quando a gente entra lá, a gente vê de todos os tipos de personalidades lá dentro. Viado, sapatão. Tem tudo. Todo tipo de gente. Tem de tudo. Tem até hétero. Tem até hétero. Aí tem 2 héteros lá pra fazer cota. Eu e Isaú.
Mas a combo é o contrário, a cota são os héteros. Porque você vê um estudo diversificado. Qual a importância das drags dentro desse mundo para vocês, cara? Cara, as drags, na verdade, eu costumo dizer, isso é uma coisa que é muito importante no combo, é a nossa verdade, né? As drags, elas são a nossa verdade, assim como a Animalu é a nossa verdade. Assim como tudo que a gente já fez lá, às vezes a gente pega um trabalho de outra pessoa, de outro estúdio para animar, como a gente está fazendo agora o América, que não tem nada a ver com a gente, porque conta a história de americanos e o filme é totalmente destinado para eles, mas a gente abraça e traz a nossa verdade dentro do que a gente está fazendo. E as drags, ela vai para outro nível de verdade, porque ela veio de nós, assim, ela veio de dentro da gente. Tava eu e Anderson conversando no metrô, daqui a pouco surgiu a ideia tipo, eu tava falando sobre estereótipos, né? Eu tava falando sobre, tipo, os estereótipos da voz, né? Tem a bicha que fala assim, que é a bicha mais... Né? Ninguém diz que eu sou gay, assim, né? Tem gay assim, só por mim, ninguém fala. Aí tem a bicha que é a mais doce, que é a bicha assim, quase a Sandra Nemberg, né? Boa tarde! A bicha telemarketing, alô? Eu tenho um amigo assim. Estaremos fazendo o cancelamento da sua linha, senhora. E tem a bicha barraqueira, que já chega, como é, caralho? Sabe? Então, eu tava conversando sobre isso com o Anderson, e aí eu falei assim, você já prestou atenção que elas têm quase como se fosse os estereótipos clássicos da comédia, tipo os Três Patetas? Ali é uma mais a líder, que fala mais assim. Aí você tem a boazinha e você tem a estourada. É lindinha, docinha e florzinha. Aí o Anderson já pensou se tivesse uma série com 3 bichas super-heroínas, assim, e aí tivesse a Inês Brasil na Baía de Guanabara, falando... E aí a gente começou a rir no metrô. Então, assim, a série, ela surgiu através da nossa vivência, né, nosso ponto de vista. E é legal, porque esses estereótipos, a gente quebrou eles todos nas Super Drags, né? A gente mostrou que por trás da bicha, tipo, a bicha mais musculosa era a mais doce, que era a voz de Sandra Nemberg. A gente mostrou que a barraqueira, na verdade, que era mais magrinha, era mais forte das três, a líder tinha muito... Mas é sempre assim. Essas assim são bem magrinhas. A gente foi quebrando os estereótipos, mas o combo... o que eu estou falando aqui, o combo ele só reflete, e as séries que a gente faz, elas refletem a verdade da gente. E eu acho que isso é uma forma muito importante, porque o sucesso ele é consequência da sua verdade, das coisas que você faz. Porque se você vai fazer sei lá, um conteúdo simplesmente porque está bombando, eu vou fazer... galinha pintadinha, porque o galinha pintadinha tá bombando. Então, eu vou fazer o galinho pintudinho. E aí você vai e faz ele lá. E aí você acha que você quer o mesmo resultado, você simplesmente não vai conseguir, porque alguém já fez e aquela é a verdade de outra pessoa. Então, o ideal é você buscar fazer o oposto. Você vai em cima do que te toca, do que te move e traz aquilo, né? E o fato de ter representatividade no estúdio é simplesmente parte dessa verdade, porque tanto eu quanto o Anderson, nós somos de lugares que eram totalmente inóspitos para a arte. O Anderson vem de São Gonçalo, que ele disse que escapava de tiro, os amigos dele viraram aviãozinho, ou viraram, sabe, bandidos, ou morreram e tudo mais, e ele sobreviveu a isso e virou um artista. E eu sou do Rio Grande do Norte, que também, tipo, não existe... pessoal, você pergunta o que é animação, o pessoal só fala do que é animação de festa. Agora que está começando uma galera maneira a investir nessa área, né? Como eu falei para você. O Nando, inclusive, ele é orgulho de Areia Branca. Sempre aparece reportagem em jornal de Areia Branca. Jornal de Areia Branca. Mas o lance de ter a representatividade é porque a gente quer ver mais pessoas que nem a gente. Então, assim, eu e Anderson, a gente sempre dá palestras em eventos beneficentes que possam, por exemplo, trazer esse bichinho da arte, né, picando ali mais pessoas, para que as pessoas entendam que elas podem sim sair daquela realidade. E sem esse papo de coaching, que o coaching fala que você quer, você consegue. Não é verdade. Você quer, você tem que trabalhar pra caramba
se lascar de trabalhar e estudar pra caramba pra você conseguir. Você tem que ser o melhor. E talvez conseguir, né? Porque nem sempre o melhor você consiga. E o mercado está muito competitivo em todas as áreas. No que quer que você vá fazer, existe competição. Então E ficar parado sempre é a pior das ideias. Máximo, não se vitimizar, se esforçar para você conseguir chegar lá. É isso. Isso aí, tem tempo livre, enfim, corre atrás de tudo. Sim, mas a gente viu quando o sucesso da Super Drags, a gente viu que muita gente abraçou, mas a gente também viu que muita gente criticou, ainda mais a galera religiosa começou a bater no pé, falar que meu filho vai ver Super Drags e vai começar a falar pra Jubá. E aí? Foi igual o Guerra da Salsicha, cara, aquela peça da Salsicha também. A animação para adulto, né? Sabe por quê? Porque eles só fazem isso com coisa maior de 16 anos. Porque eles veem lá, eu acho que existe uma... E assim, no caso das drags, o Chamariz, que era uma série de animação gay, o fato de ser gay, se você substituísse, fossem 3 mulheres empoderadas fazendo tudo que a Safira, que a Scarlett e a Lemon fazem, ninguém ia falar nada. Elas podiam ser, tipo, promíscuas, podiam fazer o que quisesse, podia ter o que fosse, e ninguém ia falar nada. A encrenca é porque ela carrega o nome Super Drags ali, e a série é para o público LGBTQ. A gente sofre ali uma retaliação muito maior, né? Porque, assim, eu já vi coisas muito mais... A série essas retaliações chegaram até vocês? Não, foi engraçado, que aqui a gente teve que fazer... A Netflix toda semana pedia pra gente fazer um teaser diferente para explicar para as pessoas que era para maior de 16 anos, porque tinha corrente no WhatsApp de pessoas de igreja dizendo, olha, querem homossexualizar nossas crianças e não sei o quê, como se a animação só fosse para criança. E lá fora, as pessoas achavam isso um absurdo. A gente viu os comentários em inglês que as pessoas diziam assim, gente, eu já entendi para maior de 16 anos, porque já tem outro disclaimer dizendo isso. Né? Porque aqui no Brasil, a gente teve que fazer isso. Inclusive, nessa época, teve 2 episódios que me marcaram muito com essa censura que tentaram fazer com a gente, que foi o primeiro, o Feliciano chamando a gente de Arautos do Caos, que foi a coisa mais legal que esse título. Para a gente. Arautos do Caos. Eu queria fazer uma banda, Fernanda. Esse título, Arautos do Caos, né? Uma banda bem banda de garagem mesmo. Mas rolou esse lance todo, né? A gente recebeu... Foi bizarro, porque o Marcelo, nosso sócio... falou com a gente, tipo, mandaram uma carta aberta pra gente. Sim, é o que eu ia falar agora. O quê, perdão? O Marcelo, que é o nosso sócio, ele não tem quem diga, mas ele é hétero também, né? E aí a gente recebeu uma mensagem ameaçando a gente de morte, dizendo que iam explodir o estúdio, sei lá, e aconteceu com parafernália, né? E perto da época? Foi perto dessa época? Desculpa. E aí... Foi com porta. Foi com porta. Inclusive pegaram um cara, graças a Deus, lá na Rússia. Mas o que houve foi que, tipo, o Marcelo ficou chocado. E aí ele chegou para mim, pro Anderson, e falou, você viu? A gente recebeu um e-mail, o pessoal ameaçando a gente, não sei o que. Aí a gente já tá desenhando. Cláudia, senta lá. Aí o Marcelo... Coquetel na janela aí. Não, peraí, vocês não estão ouvindo? Ouvi, eu sei, foi no porta você falou. Aí o Marcelo falou, mano, o pessoal ameaçou a gente de morte, vocês estão assim de boa? Aí o Anderson falou assim, Marcelo, a gente passa a vida inteira ouvindo essas coisas. Isso daí foi mais uma vez. Aí ele disse, ele fez que nem o seu Madruga. Ele viu pior que eu me arrepiei aqui. Ele viu a caveira. Depois, moleque. Viu a caveira no espelho, né? Ele ficou assim, ele falou, ele nunca passou por isso, na condição de hétero que ele tem, dos privilégios que ele tem, ele nunca passou por isso, ele viu um pouco do que a gente passa com o estandarte aí que ele carregou das Super Drags, como produtor executivo da série. Então, assim, eu acho que essa série ela é muito importante por conta disso, porque hoje em dia as pessoas podem dizer que tem super heroínas gays, né? As bichinhas, as POCs podem dizer, a gente tem super heroínas gays ali representando a gente também. Então acho que a série, e ela foi feita com muito amor, muito carinho, assim, as salas de roteiro, a Fernanda tá aí, que não me deixa mentir, elas eram sessões de terapia no qual a gente colocava para fora tudo que a gente sentia. Tinha um hétero na sala de roteiro. A gente tinha diversidade, a gente tinha um hétero. Tinha um hétero.
Mas assim, foi muito difícil também achar roteiristas que fossem LGBTQ e mais, que fossem de comédia, porque geralmente quem escreve para conteúdo LGBTQ é drama. Você pode ver que tudo que tem de série gay, filme gay, é tudo dramático, tudo triste. E aí o negócio da Super Drag surgiu também por conta disso. Eu falei, gente, já chega, vamos fazer um negócio engraçado. O bicho é tão engraçado, gosta tanto de fazer graça, de zoar, só olhar na internet. E a pessoa só foca no triste. Óbvio que a gente vai focar no emocional, mas vamos com leveza, com graça. E foi o que a gente fez. Então, acho que isso foi importante mesmo. Eu nem sei porque que eu tô falando disso, me perdi. Eu queria falar um pouco da Animalua. Esse lance de criação do avatar, da persona. Porque, me corrija se eu estiver errado, a Animalua foi basicamente a primeira youtuber digital, ou teve uma outra antes que você conhece, que eu tô por fora disso. Que se tem notícia assim, o Matheus, que é um dos animadores da gente, ele fez uma... ele hoje é supervisor no Combo Studio, e ele tinha criado uma personagem que se chamava Madame Salem, que também era youtuber. Mas a gente não sabia da existência da Madame Salem, a gente estava fazendo ao mesmo tempo. E ele até tirou a Madame Salem do ar, porque tinha umas coisas muito, muito bizarras. Mas a gente não tem notícia de outra youtuber que fosse digital como a Malu, totalmente animada. E que não é só digital, mas você olha a Malu, eu me lembro como se fosse ontem o primeiro vídeo da Malu. E você olhava a qualidade que vocês fizeram, o primeiro vídeo da Malu, você fala, cara, quem tá produzindo isso é um cara da Disney, não é possível. É a Disney que tá fazendo isso. O pessoal mandava comentários pra gente dizendo assim, com certeza daqui a pouco vão revelar que é da Coca-Cola, quer ver? E a gente não tinha um puto no bolso. Essa por quê, cara, na verdade? Era só 3 malucos fazendo e a Nathalie, que gravava a voz da Malu. Quando é uma pessoa física fazendo, né, a pessoa se identifica com aquela persona ali, aquele personagem em si, sei lá, quando você falou do empoderamento e tudo mais, é uma representatividade para falar assim, caraca, eu sou fã desse trabalho, sabe? Mas não, claro que, a gente tem um trabalho de roteiro em volta, tem um trabalho da própria dublagem dela, mas, de fato, a pessoa olha um cartoon, e aquele cartoon significa muito para aquela pessoa. E uma outra parte que eu gosto também, tipo assim, aliás, seguindo esse barco, a Magalu, da Magazine Luiza, cara, eu curto pra caceta toda a postagem maravilhosa que ela faz. Porque, primeiro, ela brinca com o mundo digital, tipo, ela tira selfie abraçada com alguma celebridade, sabe? E você tem noção que, tipo assim, é um digital que, cara, você olha e já fala, sabe, teu cérebro te engana falando que aquilo ali é real já, sabe? Como é que foi esse lance da criação dela? Sim, a Malu, a gente, na verdade, o Combo estava fazendo muito trabalho terceirizado. A gente fazia muito trabalho para outros estúdios. A gente chegou a fazer trabalho até para Disney, mas a gente não podia dizer que a gente estava fazendo. Então a gente postava as animações e falava assim, nossa, que linda essa animação. Por contrato a gente não podia dizer, nossa, que linda essa animação, quem será que fez? E eu compartilhava assim, tá? Mas a gente não tinha janela para o estúdio, para as pessoas olharem para o Combo e dizer, nossa, é um estúdio de animação, é o Combo Studio. Então, a gente criou a Malu para mostrar a capacidade que a gente tinha e para virar um laboratório das coisas legais que a gente queria fazer. A gente ficou muito tempo nos outros estúdios sendo impedidos de fazer coisas, né? Ai, não, que nem eu falei na dublagem, né? Ai, não pode fazer isso, ai que o cliente não deixa, ai, não vai que dá um problema, ai, não sei o quê. Isso impede a inovação de acontecer. Então a gente queria criar e assim, eu e Anderson, a gente já conversa muito, e aí do nada a gente tá na mesa de bar, quando olha tem um monte de gente em volta rindo e tal, e vira já um conteúdo aquilo dali. E aí a gente pensou, cara, vamos fazer o que a gente gosta de fazer, que é se comunicar, mas usar o que a gente sabe fazer para fazer isso, que é a animação, e dar holofote pro estúdio. E aí a gente criou a Malu, na verdade, o embrião da Animalu já estava sendo desenvolvido, né? Ela já estava batendo na porta, vamos me animar! E aí a gente já estava fazendo, quando a gente olhou, a gente estava fazendo já. E aí rolou essa coisa toda da imersão no mundo da internet, porque a gente teve que estudar como era. E na época que a gente fez a Malu na internet, ninguém fazia nada para a internet. Só os youtubers estavam começando a bombar na internet. Então todo mundo dizia que a gente era louco. O fato da Animalu ter características humanizadas foi uma coisa... E ela é youtuber, né? A Malu é uma youtuber, né?
Tudo Total, foi né? totalmente pensado, foi planejado de uma forma. Muita coisa, obviamente, a gente foi descobrindo. Aham, claro. Mas Tentativa e erro sempre, em tudo quanto é trabalho, né? pois é, o fato da Malu errar de vez Erro em e quando acerto. e aparece aquele hackzinho gravado, eram erros da Nathalie. Mas muito bom Que eu, isso. capciosamente, a Nathalie, quando foi gravar a voz original, ela chegou lá, e aí, que voz eu vou fazer? Eu falei, essa daí. Ela, a minha voz? Eu doido aqui para fazer voz de desenho, vou fazer um desenho. É essa voz mesmo aí, vamos gravar, que eu já estou perdendo conteúdo. E aí, quando a Nathalie errava, eu salvava, não dizia nada para ela, e salvava os erros dela. E isso é muito importante na internet, porque na internet as pessoas querem se ver. Então, os erros da Animalu, eles eram, na verdade, acertos. A risada da Animalu, pouca gente sabe, mas é a risada da Nathalie quando eu falo besteira para ela. Ela, como atriz, ela consegue fazer risada, mas eu acho que é espontânea. Ela ri de uma forma que é tão natural que eu gosto. A Silvia também, que faz a Agatha. A Silvia faz a voz da Rapunzel. E a risada da Rapunzel é linda, mas a da Agatha é... que é a risada da Silvia. E até os meus erros, eu faço a voz do Villain com a minha voz, porque os meus erros também eles são usados, né? O Lucas faz o Cotoco, que às vezes ele sai da voz do personagem, a gente usa como se fosse o Cotoco saindo da voz dele. Isso porque na internet as pessoas amam isso, porque elas sabem que aquilo é de verdade. E aí hoje em dia a gente tem comentários na Malu que ai Malu, eu amo você porque você é de verdade. Porque você é uma pessoa de verdade. Então, assim, e foi a primeira vez em muitos anos de animação, em 10 anos de animação que eu tinha trabalhado, que eu vi uma personagem na qual eu me lembrava dela. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Que a gente animava a Emília, animava a Narizinho, mas eu não via a coisa na internet, ficava, queria tanto marcar a Emília, queria marcar a Narizinho. Na Malu, a gente tinha vontade de marcar a Malu. A gente criou um grupo do Facebook, quando a gente criou a personagem, porque às vezes a gente via um meme e falava, gente, eu queria mandar para Malu. Ela se personificou, e aí a gente criou esse grupo, genial, cara, onde todo mundo pegava essas imagens e era como se todo mundo fosse um pouco de Malu. Genial, cara. O quarto dela tem referências de várias coisas, de tipo Tobias, do Guilherme Briggs, de Capitão América, de não sei o quê, de Star Wars. Não é porque a gente queria botar referência para bombar. É porque cada pessoa que trabalhou na Malu tinha uma referência. Uhum. E a gente identifica o quarto da Malu como se fosse um pouco do quarto mix, de cada um que trabalhou nela. Esse mix, entendeu? Né? Então a gente traz mais uma vez a verdade da gente para a personagem. O que ela fala, o que ela transmite é o que está acontecendo com a gente. Quando ela fez o primeiro episódio que ela ficou nervosa, era o combo, era a gente que estava nervoso, porque o Castanhari compartilhou o teaser e já tinha 15 mil pessoas no canal dela, né? Só com o compartilhamento do Castanhari. E a gente ficou, gente, esse negócio é uma responsabilidade grande, a gente não pode fazer qualquer coisa. E a gente ficou em parafuso. E aí esse parafuso virou o roteiro. E a gente falou, cara, é isso que a Malu tá importante, passando. cara, porque ela não fala, ela não é uma animação que ela executa um desenho. Ela fala diretamente com o público, né? Essa é a ligação real. Eu não vou lembrar de qual filme, cara. Eu acho genial essa questão, tipo assim, trabalhar uma parada que não é real, mas dentro do mundo físico ter referências daquilo ali, trazendo pra realidade. Vou dar um exemplo. No filme lá, o cara criava um site, sabe? Enfim, um site postando vídeos aleatórios dos caras. E se você fosse no Google, esse site estava criado com aqueles mesmos vídeos que apareciam no filme, sabe? E foi o que você falou aí, cara. A Animalu, ela tem no plano físico, né, essas questões de elementos, ela se comunica direto para a câmera, como uma youtuber fala, e é por isso que traz essa humanização de um personagem. Por isso que ninguém mais que é fã da Animalu vê ela como um cartoon. É um desenho. Não é um desenho. A Animalu é de fato uma youtuber. E isso foi um ponto também, quando a gente criou, um dos nossos sócios ficou, cara, vocês acham mesmo que as pessoas vão conversar com a personagem na internet? Foi. Um desenho animado, você acha mesmo? E aí quando ele viu, foi engraçado que a gente fez uma pré-estreia no Combo, e a gente projetou, eu terminei a edição horas antes da pré-estreia, porque era muita coisa para fazer, a gente não tinha noção da complexidade do que a gente estava criando. E aí eu terminei a edição suando, eu coloquei lá no projetor. Quando terminou de projetar, aí esse nosso sócio, Bruno, ele estava chorando.
Ele, vão acreditar sim, eu já acredito. Inclusive, um beijo pro Rafa, que é o editor do Combo, que é uma das pessoas que mais sofre no mundo. Exatamente. Inclusive, teve no Animalu Show, teve uma fala da Nina que eu botei pra zoar ele, que a Nina edita o vídeo facilmente, assim, ela pega, a Malu fala, edita isso aí, mãe. Aí a Nina vai e edita assim, ai, como é bom editar é tão fácil, o computador faz tudo. Pra ver isso, o Rafa fez. Ô, Nando, o que você pensa no seu futuro, nos seus projetos, agora, que tá rolando agora, no futuro? Como é que eles vão estar, assim? Uhum. Então, na verdade, a gente tá plantando muita coisa agora. Tem muita coisa, e a animação existe muito isso, de você planta e essa sementinha ela vai germinando. Para vocês terem uma ideia, as Super Drags elas levaram 3 anos só de pré-produção. Né? Pré-produção? De tipo, caraca, antes de aprovar e tudo mais, sim. E aí primeiras, né, tudo mais. Então, assim, a galera começou, nas drags eles falavam assim, olha, referência a fulano de tal, referência ao Bolsonaro, referência não sei o que a gente estava fazendo 3 anos antes. Então era meio Simpson, sabe? Quando prevê o que vai acontecer. Então, a gente tem muitos projetos que, inclusive, eu não posso falar por conta dos contratos, Comic Sans, mas eu tenho, na verdade, feito muita coisa e estou esperando aí o momento certo para poder falar para vocês. Uma coisa que eu já posso falar em relação à dublagem é que eu estou fazendo a voz do Josh Gad, que ele faz a voz do Olaf. Ele é aquele cara muito engraçado, que ele tá fazendo coisa pra caramba na Disney. E agora eu tô fazendo a voz dele. Então ele é um cara que canta muito, que é muito engraçado e que faz umas coisas maneiras, e eu tô muito feliz em fazer. Fiz um projeto agora bem maneiro com ele. Roubou pra Pochá. É verdade. Que nada. Não, mas foi um dos maiores talentos aqui que a gente teve aqui agora, Nando. Eu gostei muito, não conhecia muito bem... Não conhecia pessoalmente, e a gente vai conhecendo pessoas novas. Isso é esse programa pra isso, né, cara? Não, ainda não conheço, mas já pelo menos já vi a cara. Tá ligado? Já tá aqui. Eu só ouvi a voz, entendeu? E você vai descobrindo que você já ouvia a voz antes. Mas eu fiquei sabendo que você faz umas imitações sinistras aí. Isso eu fiquei sabendo aí. Mandaram pra mim. Algum passarinho aí, bem branquinho de óculos. Você está certo disso? Imitação, Silvio Santos. Silvio Santos, a imitação é o seguinte. Muita gente faz o Silvio Santos e faz só ele... E o Silvio Santos não é assim. O Silvio Santos fica puto. E ele fala assim... Como é que ele puto? Como é que o Silvio Santos puto? Ele fala mais pesado de vez em quando. E o Silvio Santos tem detalhes que as pessoas não fazem. Por exemplo, ele não fala dinheiro, ele fala dinheiro, que é a coisa da locução clássica. Entendeu? Tem vários personagens assim. Teve um Batman Lego que eu fiz com o Guilherme estava dirigindo. E no Batman Lego tinha um monstro gigante, um monstro do lago, que ele falava uma coisa, ele tinha uma voz meio assim e tal. Aí eu falei, Guilherme, posso mandar um Agnaldo Timóteo? Guilherme, faça as honras. Aí eu, mandei. Daqui a pouco o Rafinha Bastos coloca lá, quem foi o miserável que colocou um Agnaldo Timóteo no filme? Que genial! E foi engraçado também que quando a gente fez as drags, eu fiz a voz guia de todos os personagens. Eram mais de 20 vozes guia, né? Pra gente poder ver se o timing tava funcionando. E eu fiz a voz guia da Pablo nas Super Drags. Eu nem sabia imitar a Pablo nem nada. Só que aí eu tinha Goldiva, que era uma personagem que a Pablo Vittar ia dublar. E aí eu fazia ela do meu jeito. E aí, quando chegou, gente, foi muito engraçado isso, que quando a gente foi dublar, ela teve que ouvir a minha voz guia. Eu falei, tomara que ela não fique puta. Aí, quando ela ouviu, ela... Menina, tu fez uma Pablo tão boa quanto eu, viado. E aí... É muito perfeito. This Pablo Vittar, hi people, eu queria mandar um beijo. Cara, a gente fez o clipe do Rajadão, né? Ô, Nando, quando a gente fechar aqui... Vocês fizeram Rajadão pra Pablo. Ô, Nando. Rajadão! A gente teve uma vez que a gente tava no evento. E aí o pessoal do Combo era muito fã da Pablo. A gente nem tinha feito Super Drags ainda, era com a Malu, evento do YouTube, e a Pablo foi cantar lá.
E aí tava transmitindo ao vivo no YouTube, não sei o quê. Aí eu mandei o áudio no grupo do Combo. Gente, pessoal do Combo, beijo! Aí o pessoal, ai meu Deus! E aí quando eu fui gravar com ela, aí eu pedi pra ela gravar. Ela foi um amor, né? Mandou vários áudios pro grupo. E aí, com a unha desse tamanho, né? Clicando assim. E aí... que a unha dela é tão grande que a mão dela dá a volta na cabeça, assim, né? E aí a gente gravou aí quando vieram as primeiras mensagens. Tá bom, Nando. Aí daqui a pouco veio gente. Ela mesmo. Foi muito maneiro. Tem que fazer um vídeo, né? O lance de imitar também é que uma coisa que é importante, por exemplo, o Salsicha. Para a imitação ser muito boa, o ideal é você saber fazer a voz da pessoa que faz aquela voz. Então, assim, se eu vou fazer o Salsicha, eu tenho que saber fazer a voz do Mário Monjardim fazendo o Salsicha. Então, o Mário Monjardim fala assim, compreendeu? Nessas condições. E aí, quando ele faz o Salsicha, ele leva a voz para cá. Então, ele fica uma coisinha, ele traz um agudinho, mas o Mário Monjardim tá ali. Então, isso é legal. O Guilherme, quando faz o Scooby, né? O Scooby-Doo, você tem que partir para a imitação ficar legal, não ficar só salsicha, né? Você começa com o Orlando Drummond, ele fala assim, eu sou Orlando Drummond, teacher, né? E aí o Orlando Drummond vai, joga o Scooby-Doo, salsicha, tá ali. O Alf, você já traz o Orlando fazendo isso. O Alf é isso aqui. Então, tá ali, lá em Melmac, tem um monte de gatos. Então aí você já traz o Alf. É isso que traz as imitações aí. Eu imito muita gente, mas não preparei listinha. Você imita o presidente? Você imita o presidente? Oi? Imita o presidente? Eu não gosto de imitar o presidente. Eu não gosto de imitar esse cara, tá ok? Já pediram quando você estava lá na Hora H pra fazer uma dublagem? Na hora do quê? Que eu não tô sabendo. Hora H, aquele programa do Luciano Huck. O programa do Luciano Huck. Quando você estava transando, quando você ia transar. Eu não faço isso, rapaz. Eu só vou fazer quando eu casar. Eu sou evangélica, eu. Sou evangélica. Mas eu tenho amigos que já pediram já. É eu mesmo? tenho um amigo que é o Rodrigo Antas, que faz a voz do Frajolinha. Lembra do Baby Looney Tunes? Ele faz o Bart Simpson. E já pediram para ele fazer o Frajolinha na Hora H. E o Frajolinha é uma criança, gente. Caralho. E aí ele broxou na hora, falou, não, eu nem sei se eu devia estar expondo o menino aqui, mas tudo bem. Virou zoopedofilia. É zoopedofilia isso aí já. Mas comigo nunca aconteceu. Mas também, gente, quem é que vai querer na Hora H pedir pra você fazer o Salsicha, fazer o Pablo, Rex? Mas a Pablo. Fazer... A Pablo até pode vai. rolar. A Pablo pode rolar. Mas fazer o Salsicha, fazer o Rex, fazer... Vai, bota tudo! Bota tudo, meu Deus! Esse rajadão! Ou então o Silvio Santos, né? Oi, aí, entrou! A rola entrando. Entrou. Agora ganhou uma casa. Valor de 50 mil reais. Ganhou um filho, olha aí. Isso todo mundo quer. Isso é o que você Foi ouve. então Bolsonaro, né? Vai, isso aí. Muita Coloca gente vai querer botar aí, ó. Coloca cloroquina aí. Esse negócio aí. Botar no rabo do Bolsonaro. Muita gente vai querer. Eu tô chorando. Vai lá, Davi. Pois é. Finaliza isso, Davi. Finaliza isso. Velho, eu acho que depois dessa aula de dublagem, dessa risada toda que a gente deu, a gente tá encerrando o podcast. Maravilha, maravilha. Nando, muito obrigado pela presença. Espero que você tenha gostado. Eu espero que Nessa hora vocês botam um aplauso assim pra ficar. É isso aí. A gente puxa. Bora, galera. A gente puxa aqui, é verdade. Valeu. Ô, Nando, então você gostou do Bocast? Foi um Bocast bom? Eu gostei muito desse Bocast. Que bom. Vai indicar pros outros amigos? Vai. Óbvio, gente. Bocast é muito bom. Ó, um Bocast ou um copo d'água não se nega a ninguém. Muito bom. Então Isso é vamos verdade. indicar, né? Para que todo mundo faça vários Bocasts e que a gente tenha um mundo mais feliz, com mais Bocasts e menos guerra. É isso. Façam Bocasts, não façam guerra, gente.
É isso, gente. É isso, valeu. Saudades. Valeu, um abração. Obrigado, Nando. Valeu, gente. Valeu. Valeu. Até o próximo podcast. Não esquece de curtir, se inscrever também na página do YouTube, que se você está vendo a gente aqui no YouTube e no podcast, vai ver os outros lá, que tem vários outros podcasts maneiros para você ver. E mandei pros amiguinhos Siga a também. gente nas redes sociais que tá aparecendo aqui. Se o Davi colocar, vai estar, né? Não, eu Aí, vou colocar, Davi. eu vou colocar. Eles cobram os editores, eles cobram o editor. A rede social é isso aí. Esse menino faz umas fotos muito incríveis no Instagram. dele. Faz, pô, Davi é gênio. Inclusive tá um Instagram de Valeu. todo mundo aí, gente. Segue lá todo mundo, tá bom? É isso aí. E pra Valeu. quem tá ouvindo, vai aparecer por áudio agora. Vai vir uma voz. Tá a na voz do descrição, tá na descrição desse episódio. Instagram. Tá, Aí tá. bota aquela voz do Google, né? O Instagram de fulano de tal. É esse. Instagram Aquela do voz de- Nando Mendonça, @. Como é que é? Instagram de Fernando Mendonça. Muito bom. Valeu, gente. Beijo, gente. Maravilhoso. Um É isso aí. abração, né? Valeu, abraço. Boa noite. Boa noite. Tamo junto.